Olá, olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao último papo do Verde Experience. Gente, eu separei direitinho, né? Um papo desse para fechar, não tem como ser ruim. Só olhar o sorriso de Úrsula, eu já fico cheio de energia aqui do outro lado. Quero aproveitar, já que é o nosso último papo dessa temporada do Verde Experience, para agradecer já ao Greenfest por ter abraçado essa ideia de trazer conversas inspiradoras com gente incrível, como Úrsula, como Nuno, que eu conheço há tão pouco tempo, mas que eu pesquisei, acompanhei, Nuno, aí, sua força de transformação a partir da gastronomia, desde que Úrsula falou seu nome para mim, que eu fui no Google lá e eu disse, cara, eu preciso conversar com esse cidadão, a gente precisa bater um papo. Quero dizer que eu estou muito feliz, principalmente por ter Úrsula aqui no fim. Úrsula estava na primeira edição do Verde Experience e é muito emblemático, porque da primeira edição que aconteceu em maio, junto com o Greenfest, para agora, a gente já pipocou a cabeça aqui de projeto, de possibilidades, e a gente vinha num dia a dia frenético de reuniões, que foi cessado por uma viagem que eu tive que fazer a trabalho. Então eu estou na abstinência das nossas conversas, Úrsula. Estou na abstinência das nossas reuniões, porque é sempre prazeroso começar um dia, né, por conta do fuso, com mensagem de Úrsula, Pedrinho, e aí, vamos fazer ação? Como é que está a reunião? Então isso me estimula muito. Então, olha, muito obrigado por vocês toparem, estou muito feliz. Nuno, é um prazer te conhecer. Ler a tua história, só ler a tua história já é engrandecedor. Então, hoje, escutar você falando, eu tenho certeza que vai ser mais incrível ainda. E aí, para começar, já falei um pouquinho de mim, de Úrsula e etc., eu quero que vocês se apresentem, tá? Eu sei que muitas pessoas devem conhecer Úrsula pelo trabalho na TV, Nuno também, mas aí agora eu quero dar um espaço para vocês se apresentarem mesmo, assim, quem é Nuno, quem é Úrsula, com a voz de vocês. Vou começar com Úrsula, só porque eu estou com muita saudade dela, o Nuno, mas já já eu chego em você. Tranquilo. Olha, vamos primeiro eu que agradeço as palavras que você falou. Eu não quero rasgar seda, é uma expressão que a gente tem no Brasil, mas é porque quando a gente escolhe ter qualidade humana por perto para aprender, para inspirar, para trocar, eu acho que faz toda a diferença. E isso é uma matéria que está escassa, ao mesmo tempo é abundante quando a gente tem isso como um propósito. Meu nome é Úrsula. Apesar de ter uma carreira em televisão desde 8 anos de idade, né? Para mim, o que me move é o empreendedorismo social, é a parte da gente trazer uma sustentabilidade independente. Meu pai foi adotado, então a partir daí vem essa inspiração dentro da minha educação, dentro de casa. E o meu sonho é esse, é poder ter mais tempo para priorizar o que realmente me agrega, que é o trabalho social. Mas não um trabalho social de assistencialismo. Eu acho que o assistencialismo é importante no SOS. A agência que eu faço parte, que é a WFP, é uma das maiores agências das Nações Unidas, é a maior, na verdade, está em mais de 80 países. E esse trabalho que a gente faz de chegar no campo na primeira emergência é importante, mas eu não acho que isso, num segundo momento, num terceiro momento, num quarto momento, seja a prioridade. A gente precisa investir ferramentas nas pessoas. A gente precisa dar opções para cada um poder ter sua economia sustentável. A gente estuda anos na escola, na universidade, a gente se forma para depois ter um emprego. Esse emprego tem que ter uma troca, que é financeira, porque a gente precisa sobreviver, o mundo é capitalista. Então não adianta a gente só falar de doação. Não, a gente tem que entender qual é o outro lado para se tornar e crescer. E esse é o trabalho que a gente busca, o Fome de Tudo vem daí, da gente criar pontes com os 3 setores. Então, o que a Úrsula é? Quem a Úrsula é? A Úrsula é uma sonhadora que acredita no sonho e que tenta, dentro de um dia a dia, ter pessoas que agregam e somam para esse sonho coletivo se tornar real, que é um sistema melhor, é um sistema mais justo. Eu não acho que seja uma coisa distante nem muito difícil, ao contrário. Eu acho que criando comunicação e pontes a gente realmente constrói algo efetivo, concreto e sólido. E é isso que a gente está, essas reuniões que o Pedrinho fala, vem muito em busca disso. Muito bom, Úrsula, obrigado. Nuno, quem é Nuno Vergonzi? Bom, depois dessa apresentação até fiquei com medo de mostrar quem realmente sou. Mentira, não tenho medo, claro que não. Obrigado pelo convite para estar nessa conversa também. Conheço a Úrsula há pouco tempo, mas houve uma sintonia imediata. Mas bom, falando um pouco da minha história, o meu nome é Nuno, sou um cidadão desse mundo, eu nasci no Brasil também, nós temos muita coisa em comum, inclusive. Sou filho de pai brasileiro. E eu nasci em Blumenau, no estado de Santa Catarina, vim muito cedo para Portugal, não sou mais português do que brasileiro, embora tenha raízes bem vincadas até. E
O Nuno é uma pessoa que é apaixonada pela vida, gosta do lado humano. Vou falar primeiro do lado mais vida puro e duro, e depois o trabalho é quase como se fosse um apêndice. É importante, mas eu cada vez vejo mais que é uma ferramenta para chegar até onde aquilo que eu acredito, ou seja, eu não vivo cegamente atrás do trabalho, e felizmente até me posso dar ao luxo de fazer uma triagem daquilo que eu faço na minha vida profissionalmente. Mas o Nuno é uma pessoa que gosta de conhecer o mundo, curioso. Já tive o privilégio de viajar por mais de metade do mundo inteiro, o que me permitiu também perceber um pouco, enquanto observador, bom observador que me considero, um pouco como é que funciona o mundo por aí fora, como é que as diferentes culturas interagem entre si. Sempre fui muito sensível realmente aos problemas humanos, por ter tido uma educação muito terra a terra também. Meu pai viveu em África durante 10 anos, eu também tive esse contacto com uma pobreza extrema desde muito cedo. Eu conheço muito bem a África, vários países inclusive, e talvez isso tenha sido um momento transformador na minha vida, em que eu percebi que não adianta andar nervoso, não adianta trabalhar 24 horas por dia, não adianta encher a cabeça de problemas, porque nós somos uns sortudos, não é? Há uma palavra que está muito na moda hoje em dia, que é a gratidão, mas a gratidão, quando ela quando ela é dita da nossa boca e sentida e digerida com pés e cabeça, ela é uma palavra que tem uma força incrível. Isto para explicar realmente que o Nuno é alguém que é muito grato e que também gosta de fazer com que os outros sintam essa gratidão com pequenos gestos no dia a dia. Sou cozinheiro de profissão, desde os 16 anos que cozinho profissionalmente. Já tirei um curso em Portugal durante 3 anos, trabalhei nos melhores do mundo. Posso dizer até que trabalhei no melhor do mundo na altura, com o Ferrat Adrià, etc., no fascínio da alta gastronomia, e com os irmãos Roca, em Girona. Já estive em Londres, já viajei muito profissionalmente, tive um percurso bem completo até, e nos últimos anos tenho vindo a baixar um pouco esse fascínio pela alta gastronomia. Não que eu não me identifique, não tem a ver com isso, mas mais porque acredito que o caminho da alimentação é o outro, e acredito que o meu papel neste planeta, enquanto missão, também é o outro. E comecei a aliar essa minha experiência de vida, essa minha experiência no dia-a-dia, ao meu trabalho, e perceber de que forma é que eu poderia contribuir com alguma coisa, mais do que só executar. Já fiz um pouco de tudo na minha área profissional, já fui chefe de restaurante, de hotel, tenho uma empresa de catering, tenho um produto meu no mercado, faço consultorias, enfim, já fiz um pouco de tudo. Mas aquilo que realmente começou a completar a minha essência enquanto ser humano foi quando eu percebi que aquilo que eu sabia poderia ajudar o próximo. Ou seja, enquanto cozinheiro, foi incrível, foi quase como descobrir um superpoder. Enquanto cozinheiro, eu percebi que eu podia ajudar muita gente que passava dificuldade, através da coesão social, através da partilha de conhecimento, através do tema do desperdício, que é muito sensível, é um tema muito atual, através da sustentabilidade do planeta, que é um tema atual que nós falamos, que estragamos o planeta à torta e direito, e isso tem muito a ver com a maneira como nós nos alimentamos. Então a alimentação é um tema muito complexo, é muito mais do que só servir um prato de $80 e de receber palmas no final da refeição e tirar fotografias com super estrelas. Eu já fiz isso e honestamente já não me completa. Por isso, aquilo que me dá mais prazer no dia, e é aquilo que eu tenho feito cada vez mais, é isso, é envolver-me em projetos que eu me identifico com uma causa social forte e que tragam algo de mais e que ajude o próximo. Ajudo de uma forma, como a Úrsula disse, e é aquilo que eu me identifico, que não é só ajudar num sentido passivo, de dar, eu acho que quando existe uma ajuda neste sentido, tem que haver quase que uma recompensa do outro lado, que obriga o outro também de forma alguma a perceber que também parte dele o esforço. E no fundo é aí que nasce um pouco o empreendedorismo social, não é? É quase como eu costumo dizer, não é dar o peixe, é ensinar a pescar, dar a cana e utilizar e dar todas as ferramentas. Depois ele já tem todas as condições para ir para o mar sozinho. Então essa mentalidade é muito interessante, e na minha área em concreto, na cozinha, é isso que eu faço. Ajudo com aquilo que eu posso. Estou envolvido num projeto maravilhoso há 3 anos, que me orgulho muito, que se chama É um Restaurante, um projeto social que pertence à área de Lisboa. Foi um desafio pela Câmara Municipal de Lisboa, em que no fundo nós tiramos as pessoas da rua e abrimos um espaço em Lisboa em que as colocamos a trabalhar. Em vez de dar só comida, elas trabalham. Então nós estamos a fazer uma integração social pura e dura. Nós estamos a pegar em pessoas que tinham a vida destruída,
15 anos a morar debaixo de uma ponte, ou 10 anos agarrado à droga ou ao álcool, ou não, ou com um problema de depressão ou qualquer coisa. Nós pegamos nessas pessoas desacreditadas, fazíamos um acompanhamento, temos uma formação de cozinha e de sala, e depois introduzimos essas pessoas novamente no mercado de trabalho. No fundo, é quase o caminho inteiro. É um desafio grande, é uma jornada grande, mas já conseguimos mudar a vida de muita gente com esta missão. Então o Nuno é uma pessoa, como eu expliquei assim, resumindo, com muita vontade de fazer coisas, com fome de tudo, como diz a Úrsula, apaixonado por cozinha, por comida, e com um olhar bem atento ao mundo e às pessoas, que no fundo é aquilo que importa, são as pessoas, é aquilo que nós somos, as emoções, somos seres feitos de emoções, e é importante harmonizar essas emoções, porque nós não levamos nada daqui, só mesmo harmonia emocional, por isso, no fundo é mais ou menos esta a minha história. Muito bom, Nuno. Que bom te escutar falar, que bom essa descoberta, né, de propósito assim que a gente tem. Isso realmente a gente tem em comum. Eu vou começar com uma pergunta que é um super desafio, porque é uma pergunta que ela por si só poderia durar 1 hora, um dia, um ano para a gente falar sobre isso. Mas não tem como a gente falar com vocês, né, com esse fundo temático de gastronomia social, sem falar com a fome que assombra, né, que nunca deixou de assombrar, mas que agora volta com mais força por conta da pandemia. Só no Brasil são 19 milhões de pessoas que estão aí em vulnerabilidade no sentido de alimentação. E eu sei que é algo que acomete vários locais, inclusive Portugal também, com problemas. Houve dados já colocados de que durante a pandemia 300 mil pessoas em Portugal também ficaram em uma situação de muita vulnerabilidade, né, em relação à fome. Eu queria saber como vocês enxergam esse cenário, né? Como vocês fazem a leitura desse cenário e nas iniciativas que vocês têm, nos projetos sociais, quais são as saídas que vocês conseguem vislumbrar, né? Para que a gente possa ter atitudes práticas para combater esse monstro, né? Que assusta tanto a humanidade. Vou começar com Úrsula e depois eu passo para Nuno novamente. Bom, o primeiro passo acho que a gente mudar o comportamento, porque é um fato que para a gente mudar, acabar com a fome mundial, que é um dos nossos objetivos até 2030, a gente tem que zerar o desperdício. A gente não precisa produzir mais alimentos. O que a gente precisa é zerar o desperdício. E isso vem com uma reeducação. Agora, em relação ao sistema, que para mim também é falho, e isso é em qualquer cultura, porque a gente tem a cultura da abundância, a gente tem a cultura da fartura, agora a gente não tem a cultura da empatia. A empatia é algo ou a pessoa tem ou não tem, mas a gente, para falar de um sistema, para a gente mudar de forma concreta um problema que é um câncer da humanidade, onde a gente está falando de milhões e milhões de pessoas, só no Brasil esse número que a gente tem de 19 milhões é um número abaixo da realidade, porque não está atualizado. Dentro da nossa contabilidade, esse número já ultrapassa. Mas mesmo assim, a gente falar de um problema que já é grave, a gente está falando de quase... Portugal são 11 milhões de pessoas, então, pensando nisso, a gente está falando de quase 2 países juntos passando fome, né? Então, assim, o que eu acredito de forma efetiva? Primeira coisa é a reeducação. Reeducação de pensamento, da comida, do desperdício. O ponto 2, a gente entender, se a gente não precisa mais produzir alimentos para sanar uma fome, o que a gente precisa fazer além da reeducação? É saber a partilha. Por exemplo, hoje eu tive um almoço que sobrou quase que a metade do meu prato. Eu estou no norte do país, onde a fartura é uma cultura, e que bom que é assim. Eu levei a comida e as pessoas ficaram olhando para mim. Você vai levar o resto da comida? Eu falei assim, eu vou levar o resto da comida. Se eu não encontrar ninguém para dar na rua, eu vou comer. Não vou precisar produzir mais alimentos à noite, então isso aqui não vai para o lixo. Então isso vem de um pensamento que eu tenho desde sempre, mas que também por uma empatia de um lugar que eu venho, que eu sei que o desperdício e as pessoas na rua existem. Agora, o fundamental para mim, na minha ignorância, porque dentro de um problema tão grave mundial, eu me sinto todo dia ignorante, é o que me faz pensar sempre além. A gente precisa mudar, criar uns acessos. O alimento está caríssimo. No Brasil mesmo, se a gente pensa na... Eu estava lendo uma matéria ontem que o brasileiro não tem mais condições de comprar carne. Então, a alternativa está virando pé de galinha. Então, o pé de galinha está sendo a carne acessível para os brasileiros comprarem. Então, como é que a gente tem aí um sistema tributário onde a soja está cara, onde o arroz está caro, e a carne nem se fala, é inacessível? Eu falo da carne, mas eu não como carne há 34 anos.
sendo que eu sou a única pessoa da minha família que não come carne. Como é que a gente pode criar soluções alimentares, nutricionais? Então, é a partir disso, dentro desse sistema, dentro dessa questão tributária, que a gente tem que fazer um realinhamento. Muito bom, Úrsula, muito claro. Nuno. Bom, é uma pergunta que dava realmente para estarmos aqui 2 horas na conversa. Eu vou decidir afunilar a minha resposta por 2 variantes, eu diria. Uma mais macro, mais distante, uma visão mais onde eu acho que começa o problema, que tem a ver com o capitalismo. O capitalismo está associado à política, não é? Os dois andam de mão dada, o dinheiro e a política andam de mão dada, e eu acho que a origem do problema começa aí. Começa com essa mentalidade gananciosa dos políticos de tomarem medidas que realmente depois têm uma influência na vida das culturas, das sociedades, etc. No caso do Brasil é mais grave ainda, imagino, porque é um país enorme, com milhões de habitantes, e enquanto Portugal é uma escala completamente diferente e que me parece bem mais possível até de resolver, embora no mundo inteiro a corrupção e a ganância sejam situações que são comuns em qualquer canto do mundo, infelizmente. Depois, como a Úrsula disse muito bem, eu também acredito que o cidadão normal não consegue, infelizmente, corromper tão imediatamente com esta corrupção, com este sistema político que acontece nos nossos dias. Portanto, eu acho que em termos práticos a maneira mais eficaz é realmente atacar a questão do desperdício desta mentalidade. E aqui também, mais uma vez, há 2 variantes. Há a variante do consumidor, na minha opinião, que é aquilo que a Úrsula disse, enquanto consumidor, qual é que é o mal de eu ter uma atitude de querer aproveitar e não desperdiçar a comida, e depois há o lado do produtor, que é quem decide em produzir alguma coisa e pôr o produto no mercado. Nesse caso, eu também acho que falta muita cultura, assim, eu acho que a tendência nos últimos anos na indústria alimentar para incentivar a monocultura, por exemplo, tem vindo a destruir quer o planeta, quer a saúde das pessoas, quer a qualidade dos alimentos. Os alimentos já não têm a nutrição que tinham há 20 ou 30 anos. A monocultura destrói completamente a terra do nosso planeta. Plantar batatas durante 20 anos na mesma terra, a batata não vai ser igual, a terra não vai ser igual e, por sua vez, a nossa saúde também não vai ser igual. Portanto, quando nós não conseguirmos, a partir do momento em que nós conseguirmos impedir que isto aconteça, eu acho que as coisas vão mudar um pouco. Enquanto políticas, mais uma vez, e fazendo aqui a ponte, isto acontece às monoculturas porque há um incentivo muito grande. É mais barato para um produtor produzir 1 tonelada de batata do que produzir 200 quilos, porque há incentivos neste pensamento capitalista de que mais por menos, não é? O consumidor procura sempre mais por menos. Então isso é um paradoxo que é muito complicado e o consumidor tem que também aprender a ser educado. Portanto, em termos práticos, tem que haver educação do produtor, do consumidor. Enquanto, a partir do momento em que o consumidor, no caso de Portugal, por exemplo, não querer comer morangos no inverno, que não existem morangos no inverno aqui, por exemplo, esta exigência do consumidor é muito grave, as pessoas não têm noção de querer comer tudo a toda a hora. Eu quero ou posso. Antigamente havia 3 iogurtes, agora vou ao supermercado, tenho que dar 3 voltas para escolher um iogurte, é uma loucura. Há muita oferta, não é preciso mais iogurtes. Não é preciso produzir mais, é preciso fazer um controle melhor do consumo, ter essa sensibilidade enquanto consumidor, versus produtor também quando produz também. Estar mais atento aos ciclos da natureza, fazer culturas mais partilhadas de produção. A natureza ela é magnífica, é harmoniosa, existem estações do ano, existem regras, não é preciso nós queremos contrariar isso, forçar. Então há aqui é impossível responder essa pergunta, eu não tenho uma resposta, mas em termos práticos eu acho que passa por essa educação do produtor, do consumidor, uma vez que na política já é mais complicado de atacar. Não é? Boa, Nuno. Úrsula, quando você começou se apresentando, você citou o Fome de Tudo, né? E eu queria que você explicasse o que é o Instituto Fome de Tudo, como vocês estão atuando hoje. Fome de Tudo nasce em 2018. Quer dizer, na verdade, ele foi um embrião em 2018. E o objetivo dele, agora, quando a gente lançou em maio, no meio da pandemia, a gente estava esperando sempre o momento certo, com o apoio certo. E foi quando a gente percebeu que a urgência de começar era maior do que a gente ter a estrutura ideal. E fui convocando soldados, que também têm um propósito de alma bem parecido,
e que abraçaram esse objetivo. O que é o objetivo do Fome de Tudo? É juntar os 3 setores. Eu acredito que, assim, de uma forma genérica, o problema do mundo está na comunicação, ou na falta de, né, que é o objetivo. Então, o Fome de Tudo vem para comunicar os 3 setores. O setor público, que é o mais complicado, o setor privado, que são as empresas, as indústrias, aqueles sedentos por dinheiro, e principalmente o povo, que é o terceiro setor, que é o que mais é prejudicado em relação a isso tudo, porque o terceiro setor é o que menos é olhado, porque ele só tem que dar, entregar e cumprir burocracias. E quem olha para a gente? Ninguém. Então, o objetivo é sanar, porque tudo que a gente precisa é de um equilíbrio, de um reequilíbrio. Então, por exemplo, se a gente vai lá em Brasília Teimosa, que é uma comunidade de... Estou falando de Brasília Teimosa porque o Fome de Tudo nasceu... O objetivo do Fome de Tudo é rodar diversas regiões e queremos não só ficar no Brasil, como a gente já tem convite para ir para alguns outros países, como a Nigéria, detectar potências, qual é a potência daquela região em relação a pessoas e talentos, e como é que a gente cria ferramentas para aquela potência existir. Por exemplo, em Brasília Teimosa tem uma líder comunitária, que é a Luciana, que ela tem várias ações independentes, tem apoio de quase nada, a não ser dos comerciantes locais. A Lu tem o Mangue Joias, que é uma moda do mangue, que ela faz biojoias e entre outros produtos. Ela tem a sopa que ela distribui na região e os pratos quando ela consegue. Ela é uma pessoa, eu acredito muito que a mudança se começa pelo ser humano. Quando a gente tem a vontade, a gente tem muita força. Então, para mim, a primeira potência é a pessoa. Então, a gente detecta o que aquela pessoa pode fazer. Então, eu pensei, poxa, tem um amigo meu que é estilista, que eu tenho uma coleção com ele também sustentável, que a gente pega garrafa PET e transforma em roupa, em uma roupa bonita, que é o Beto Kellner, que tem lojas nos aeroportos, Porto de Galinhas, que é uma zona turística, e estou unindo os dois, o Beto com a Lu, dentro dessa próxima coleção que a gente já estava fazendo uma segunda. Então, assim, isso já é uma opção. Quer dizer, a Lu saiu dos Brasília Teimosa e em breve vai lançar uma coleção com um estilista que tem um grande nome. Uma segunda opção, a gente está lançando um aplicativo que é de não desperdício, então, e de doação. Então, quer dizer, uma pessoa física ou jurídica pode doar para as pessoas que estão ali cadastradas no aplicativo. E a gente consegue rastrear também, não só o prazo de validade, o consumo. É como se fosse uma rede social, um Facebook só de doações. Esse aplicativo, acredito que a gente vai lançar já no próximo mês. O Fome de Tudo não tem não apenas esse objetivo. O nosso objetivo a gente quer fazer um restaurante escola. Aliás, o Nuno, eu até falei com o Nuno essa semana, eu falei, eu quero ir não é um restaurante, porque é um projeto incrível. Isso ainda é uma conversa muito rasa nossa, mas eu quero muito que o Nuno faça parte disso, porque ele, além de ele ter um know-how, eu acredito da gente zerar o desperdício através do alimento, e ainda mais tendo essa experiência que o Nuno tem, acho que só ia agregar com as nossas chefes locais, como a Angélica, que é uma menina que vem também da comunidade, teve uma vida muito delicada, onde a mãe criava porcos e através desse resto de alimentos dos porcos, ela usava isso para criar receitas. E hoje ela tem receitas incríveis, onde ela faz oficinas pelo estado inteiro para poder usar aquela experiência dela, não só de vida, como uma solução. Porque o maior preconceito que tem é da pessoa da comunidade que acha que está comendo lixo, que o reaproveitamento integral, a pessoa não entende que aquilo ali é nutriente, não é só economia, não é só criatividade, aquilo ali é cultura, é gastronomia, e pode ser ainda assim uma alta gastronomia. E uma outra coisa que a gente já está fazendo é usando as escolas e as hortas urbanas, os jardins urbanos para criar hortas e jardins comestíveis, que é uma forma também de você não só levar alimentos para certa comunidade, mas também para a escola. Eu faço parte de uma escola em Jaguaripe, que é no sul da Bahia, que é uma zona rural muito precária. A gente tinha trabalho escravo ali, a gente está conseguindo diminuir, já é o 6º ano. E isso tudo veio a partir disso, da gente pegar um jardim, a gente começar a plantar, daquele dinheiro que a gente tinha limitado, a gente começou a comprar só proteína, da gente levar a cesta básica para casa, onde as crianças e os pais percebiam que não precisava ir para a lavoura para ganhar R$1 por dia, é menos de R$1, são 89 centavos
por dia, porque no fundo aquele dinheiro mensal, que ia ser menos de 30 reais por mês, era para botar comida em casa. Então, se ele está na escola, ele ainda leva comida para casa, o incentivo para a educação acontece. Porque a nossa ignorância é o nosso maior limitador. E isso a gente não pode brecar se a gente não der uma outra alternativa, porque aquela via é viciada. Mas é basicamente isso. Eu falei muito, sei que a gente não tem muito tempo, mas quis apenas fazer um 360 dos nossos primeiros objetivos. Muito bom, Ursula. Nuno, você falou sobre essa mudança de rota, digamos assim, ou adaptação de rota, quando você buscou inserir esse propósito social, né, dentro da tua gastronomia. Eu queria saber quando foi o estalo mesmo que você disse, bom, agora realmente eu quero ir por outro caminho, eu quero assinar a minha vida na gastronomia de uma outra forma. E queria entender que impactos você já consegue perceber que isso... Desculpa, que impactos você consegue perceber que já foram conquistados a partir desse teu trabalho? Primeiro, respondendo já a essa última pergunta, eu sempre tive vontade de ajudar o próximo, mas é impossível. Há aquela frase meio clichê que diz que é impossível mudar o mundo de uma vez só, não é? Mas eu acredito que a melhor forma de mudar o mundo é mudar o nosso mundo, o mundo à nossa volta, não é? Até onde nós conseguimos chegar. É assim que eu acredito e que trabalho no meu dia a dia quando trabalho nesta área social. Então não adianta querer dar a volta ao mundo e mudar e acabar com a fome de uma vez só, que isso não vai acontecer, tem que ser através de poucas ações. Eu comecei com esse carinho pela área social quando realmente eu já tinha feito um pouco de tudo na minha vida profissional, porque eu comecei muito cedo a trabalhar, fiz um percurso maravilhoso, trabalhei, como eu disse inicialmente, dos melhores, fiz aquilo que eu quis, quando quis, ganhei o dinheiro que quis. Então chegou uma altura em que eu percebi, e agora? Vai ser sempre assim? De que forma é que eu posso realmente contribuir, como é que eu posso tornar a minha vida mais interessante, mais útil, e sem olhar para o meu umbigo. E foi aí que eu comecei realmente eu sempre tive uma sensibilidade, não digo fora do normal, mas considero-me com um conhecimento até meio esotérico acima da média, isso, e atento ao meu corpo e ao mundo e não só. E sempre tive consciência que o ego é o nosso grande inimigo, apesar dele ser importante. Mas apercebi-me que é comum na humanidade toda e num lado profissional e na minha área, é uma área onde há muita guerra de ego, há muita competitividade, o povo está sempre louco a querer ser melhor do que o outro, a aparecer aqui porque o outro... E eu nunca me identifiquei com isso. Então é o achei caso. então eu sempre, ou seja, naturalmente eu fui fugindo para uma área em que claramente eu consegui um pouco dos dois mundos, não é? Consegui continuar a cozinhar, a fugir um pouco do centro das atenções, não me interessa muito. Utilizo como ferramenta, não como alimento de ego. E comecei nos últimos sítios onde trabalhei, há uns anos, comecei a entregar comida na rua. Aqui em Lisboa há uma associação que se chama Vida e Paz, em que faz um roteiro pela cidade e de madrugada, a partir das 11 da noite, e depois segue noite fora, e dá comida. E eu comecei a sair na rua com eles e comecei a sentir as dificuldades das pessoas na cidade e por aí fora. E depois comecei a pensar e a estar atento a projetos sociais que já existem e existiam. E foi assim mais ou menos que nasceu essa vontade. Respondendo à próxima pergunta de que impacto é que eu sinto desde que eu estou envolvido em projetos sociais, eu sinto uma diferença muito grande. Primeiro, porque eu já tenho algum mediatismo, seja pouco ou não, mas tenho algum mediatismo no mundo da cozinha em Portugal, e as pessoas estão atentas ao meu trabalho, ainda bem, é sinal que gostam, e porque já tive experiências na televisão, fui jurado do MasterChef e consegui atrair uma boa massa de consumidores da televisão e do mundo da cozinha. E então, quando estou associado a projetos deste género, desta natureza, eu tenho a certeza, porque tenho provas próximas de pessoas que vêm ter comigo a dar os parabéns, etc., já acende muita luz na cabeça de muita gente. O facto de eu ter trabalhado em restaurantes de alta gastronomia, o facto de eu ter feito o que fiz e de repente estar associado a causas sociais, as pessoas... Eu tenho muitos amigos meus, cozinheiros, chefes de cozinha de renome, com estrelas Michelin, etc., que já me deram a mão, disponibilizam uma ajuda, fazem doações para o projeto, já fazemos parcerias de estágios, inclusive com as pessoas que nós temos dentro do projeto do É um Restaurante. Então é muito claro. Eu tenho cozinheiros que estiveram na rua, literalmente, que estiveram no projeto É um Restaurante
e que estão atualmente a trabalhar com contratos de trabalho. Então, claramente existe um impacto, uma resposta muito, muito feliz, muito satisfatória, é muito gratificante, lá está, olhar agora para trás e para a frente e perceber que isto faz sentido, esta história de ajudar e ver o fruto a nascer, não é? Nós semeamos, pomos a semente na terra e ela cresce mesmo. Porque, no fundo, o que estas pessoas querem também, e é muito importante, pelo menos na minha experiência com projetos sociais, as pessoas têm uma carência enorme, primeiro de dinheiro, obviamente, porque o dinheiro permite chegar a coisas básicas que todos deveriam ter acesso, mas é muito importante, em paralelo com o dinheiro, ter o carinho humano e a companhia, alguém que ouça, alguém que saiba orientar, alguém que esteja atento aos problemas e que tenha essa capacidade, porque isso muitas vezes pode mudar mesmo o rumo de uma pessoa. E quem passa dificuldade precisa dessa orientação. Nós, quando estamos com a cabeça enfiada num buraco escuro, não conseguimos levantar a cabeça, ficamos desorientados, não temos ajuda, não temos com quem falar. E então, a experiência que eu tenho é muito essa, de dar uma boa conversa, uns bons conselhos, fazem muita diferença mesmo, muita. Muito bom, gente. Não sei se foi... Sim, foi ótimo, Nuno. E você falou uma coisa muito interessante, assim, né? Algo muito necessário de ser frisado, assim. Você falou sobre seu envolvimento com o veículo midiático, né, na questão do MasterChef, dentre outros, e utilizar isso como ferramenta e não como ego. E vocês dois, na verdade, vocês têm esse envolvimento com veículos midiáticos, né? Úrsula também tem a carreira de atriz, apresentadora, e eu fico pensando se vocês planejam algo que consiga unir essa potência midiática que vocês conseguem ter com essa questão do social. Vou até mais à frente. Tem algum produto que a gente pode esperar que una essa característica, essas duas características, o lado profissional mais midiático com a questão social, como um programa, algo do tipo? Úrsula, vou começar por ti. Eu vou falar uma coisa, assim, que pode ser dito, né? Agora, depois que eu fiz a pergunta, eu disse isso. Não, de repente tem planos que não podem ser explicitados. Isso foi um amadurecimento que eu comecei a ter quando... um dos projetos também que eu tenho lá no Brasil, que eu faço parte, que é o Discovery Football, que a gente usa o esporte, o futebol como ferramenta de transformação. A gente atua na Rocinha, já são 13 anos. E eu lembro quando a gente descobriu que tinha uma Copa do Mundo Social, que o Brasil, que é o país do futebol, nunca tinha participado, e a gente tinha ali potências femininas, que ainda temos aquele preconceito, né, da mulher no futebol, e a gente tinha o convite para participar na Alemanha, mas a gente não tinha mais nada, a gente não tinha dinheiro para sair da Rocinha. E na época eu estava gravando o Astro, que era uma novela na Globo. E eu pensei, meu Deus, como é que eu faço? Vou começar a pedir para os meus amigos, colegas, artistas, né, os atores, as atrizes, para gravar um vídeo para a gente fazer uma campanha aberta. Fui pedir, a maior parte topou, fez os vídeos, mas eu recebi também mensagens assim, o que eu vou ganhar em troca? Aí eram aquelas pessoas que eu comecei a me afastar, assim, falei, bom, essa pessoa não entendeu a importância da gente somar. Aí teve um dia que um diretor virou para mim e falou assim, porque você já foi no Luiz Erlanger, que na época era o diretor de comunicação geral da Globo e era o diretor do Criança Esperança, e que eu tinha feito a primeira edição quando eu tinha 8 anos de idade e participava, assim, também, mas eu não tinha pensado nisso. E fui lá, bati na cara dura e falei, Luiz... Aí ele falou, Úrsula, você faz isso tudo? Levei todos os documentos da ONG, os resultados, a foto, liberação dos pais, tudo, convite. Aí eu falei, faço. Ele, por que você não divulga isso? Falei, não quero imprensa, não quero falar, não quero, as pessoas não vão entender, não quero que... E ele me deu um toque que eu amadureci ali com ele. Ele falou assim, se você tem verdade, você não pode ter medo, que as pessoas vão entender a diferença. Quando a gente tem verdade, o tempo mostra. Não fique atenta ao que as pessoas vão falar, porque as pessoas sempre vão falar. E a partir dali, o Criança nos apoiou, a Globo nos apoiou com Criança Esperança, fomos para a Alemanha e ganhamos ouro. O presidente, assim, naquele momento a gente fez história, eu entendi a importância da gente usar o tal do nosso ego ao nosso favor. Porque até então aquilo ali, para mim, a vaidade era uma coisa que eu não queria mexer com aquilo. Aí depois foi todo mundo, assim, o programa, e era engraçado, a Angélica na época tinha um programa chamado Estrelas, e queria que eu fosse no Estrelas para fazer uma receita e falar de futilidade, que o programa só mostrava uma vida linda, sem problemas.
E aí eu falei, olha, vamos fazer um outro convite. Falei, vamos lá na Rocinha e você vai ver os talentos que a gente tem. E eu queria que você chamasse, eu não conheço ele, mas eu queria muito que você chamasse o Parreira. Só sei que ela topou, ela só não quis ir na Rocinha por uma questão de segurança. E levamos as meninas para lá. Foi um programa emocionante. O Parreira virou para as meninas e falou assim: você tem um grande problema aqui, né? Você já entendeu qual é o seu próximo passo? Ali ele me deu mais uma orientação fabulosa, que é: você tem que começar a ter parcerias com os clubes. Então a gente começou ali a buscar parcerias. Aí temos com Manchester, temos com Flamengo, temos com o Barça. Então, a partir dali, algumas crianças começaram a ir embora, a terem o seu talento com uma ferramenta que poderia potencializar, ainda continuam lá. Então, quer dizer, isso, para mim, quando a gente pensa, quer usar a sua imagem para isso, ali eu aprendi a importância da gente usar de forma correta. O que for potencializar, eu estou dentro. O que for para falar, olha que bonitinho que eu faço, eu não vou. Entendeu? Agora, em relação a projetos, tenho muitos desejos. Inclusive, a gente tem uma vontade de fazer um projeto que a gente ainda não pode falar, porque ainda é só uma vontade, a gente está no brainstorm, eu e o Nuno, que surgiu de uma conversa, mas a gente não, eu acho que a gente não tem que falar nada ainda. E aí, Nuno? Vai seguir as orientações e não falar nada ainda, ou vai querer dar um spoiler? Não posso dar, não posso. Não, é claro, há muita vontade de fazer coisas, claro. A Úrsula tem um desejo enorme e uma história e uma experiência maravilhosa no que toca a empreendedorismo social. Eu sou um novato, mas também me considero já dentro da área. Eu sou novata também. Tá? E partilhamos das mesmas maneiras de pensar, que no fundo é isso, é tudo que é crescente e tudo que seja verdadeiro. Não é preciso ter medo de arriscar, não é preciso ter medo de nada. E o protagonismo da imagem, do mediatismo, etc., desde que ajuda a impulsionar e amplificar toda essa vontade de abrir a consciência dos nossos observadores, é isso que interessa. O resto é palha, não é? O mais importante é despertar e que a humanidade acorde para a vida e que não veja, enfim, que veja conteúdo útil, interessante, porque eu também sinto que as pessoas estão com vontade de ter acesso a informação que nos alimente também, porque hoje em dia o mundo anda muito oco, não é? É muito superficial, muito bonito por fora e por dentro não tem nada. E eu acho que há espaço para fazer coisas bem feitas, quer a nível televisivo, quer a nível de ações práticas no dia a dia, quer a nível de projetos mesmo em concreto. Então eu acho que se nós continuarmos com esta vontade, que eu sei que vamos continuar, eu acho que a história vai correr bem, sim. Acho que devemos estar no próximo festival já com boas notícias. Olha aí, que bom, já fico na expectativa. Vou catar informações dos bastidores. Estou brincando, gente. Não, tu percebes alguma mudança, assim, quando você observa o consumidor, né, da gastronomia, assim? Você percebe... porque você, na sua fala também, você citou sobre uma produção multi, né? Então, a quantidade de iogurte no exemplo que você deu. Mas, por outro lado, você percebe que o consumidor hoje ele busca por uma gastronomia mais consciente? A gente pode acreditar nisso, que a gente está se reeducando em relação a como a gente come? Eu acho que sim. Eu sou muito positivista. Eu não gosto. Eu vejo sempre o copo cheio e acredito sempre que as coisas estão no sentido certo. Eu acho que o consumidor está mais atento, sim. Acho que a própria indústria alimentar está a ser pressionada de uma forma muito grande para também mudar uma série de hábitos. O planeta está realmente em urgência máxima de que as pessoas tenham mais sensibilidade, porque os recursos não são infinitos. A própria indústria já tem essa noção, não é? Não é por acaso que a carne está mais cara. Cada metro quadrado de produção de soja para as vacas comerem é uma fortuna. Então, não há milagres. Tanto o produtor como o consumidor já perceberam que as coisas têm um valor muito, muito grande, não só de dinheiro, mas que dão trabalho, que não é infinito. Por isso eu acho que há uma tendência grande para as pessoas procurarem, e também associada a uma coisa muito importante, que tem a ver com a saúde, não é? Grande parte das doenças que nós conhecemos, os cancros, etc., a maior parte delas só apareceu depois da Revolução Industrial, que foi precisamente quando a alimentação começou a mudar completamente. Há uma história engraçada até que figura bem essa experiência, que é esta questão da massificação da indústria alimentar. Começou nos Estados Unidos quando perto de um lago, uns pescadores que estavam na sua rotina da pesca perceberam que o peixe que eles apanhavam
durante a vida toda, durante 100 anos, de repente começou a ficar cada vez maior naquele sítio. Eles não entendiam porquê, o peixe parecia que crescia, eles não sabiam porquê ao longo dos anos. Passado um tempo entenderam o porquê. E porquê que isso aconteceu? Porque eles estavam perto de um rio que, onde as águas de uma fábrica iam todas coar nessa parte da água. Então os peixes alimentavam-se de químicos dessas fábricas. E então foi assim que a indústria percebeu que conseguia, através da química, através das rações, etc., que conseguia acelerar o processo de produção de qualquer animal, de qualquer alimento, não é? Isto mostra o lado meio maquiavélico de como as coisas são, não é? Porque hoje em dia nós queremos produzir mais por menos dinheiro e menos tempo, não é? Quanto mais rápido for um frango a sair de uma capoeira, mais dinheiro o vendedor vai ganhar, menos tempo vai demorar a ser criado. Então, o consumidor já se apercebeu dessa situação toda, eu acho, deste lado maquiavélico da indústria alimentar, e procura realmente uma alimentação mais saudável, mais orgânica, mais amiga do ambiente, um consumo mais consciente, no fundo é isso. Não é? Muito bom. Úrsula, a gente atua, né, junto, em parceria aí com Fome de Tudo, então conheço cada vez mais de como a Úrsula consegue equilibrar, digamos assim, uma atuação intersetorial, uma ação internacional. Então, ao mesmo tempo que ela consegue dialogar com o setor privado, ela também dialoga com o setor público e faz propostas para que haja soluções intersetoriais, para que isso se una, né, e também com o terceiro setor. Para quem olha, para quem trabalha no social, a gente sabe que é um grande desafio, né? Conseguir dialogar com os três setores, fazê-los atuar juntos. O que é que a gente pode esperar do Fome de Tudo em relação a esse impulsionamento de soluções intersetoriais? O que é que pode acontecer, né, a partir do momento que o Fome de Tudo dialoga com uma prefeitura municipal e, ao mesmo tempo, que une uma empresa ou uma associação nacional de supermercados ou até uma agência internacional como a WFP? Eu acredito que sozinha eu não faço nada, e não faço. Primeira coisa, a gente ter pessoas que, no mínimo, têm um objetivo plural, comum, com uma meta bem próxima. Em relação ao Fome de Tudo, eu acho que o nosso sonho é ser uma startup empreendedora. O que a gente quer é que, através desse diálogo, a gente crie projetos, empresas sociais, onde o nosso objetivo, é claro, é que tenha uma economia circular, sustentável. Porque sem isso, nenhum projeto vai sair do papel ou vai durar muito tempo. A gente precisa ter capital de giro. Esse é um objetivo. Eu acredito que o social tem que ter isso. A gente não pode ter o pudor. Não, você faz projeto social, você não tem que ganhar nada. Até hoje eu nunca ganhei dinheiro com o social. Quero ganhar, porque eu quero ter mais tempo disponível para poder me dedicar cada vez mais. Como eu dialogo com eles, eu dialogo fazendo provocações saudáveis. Eu jogo uma pergunto se aquele outro lado tem alguma solução, e a partir disso eu falo, vamos pensar juntos, porque eu tenho algumas ideias e sugestões, e a partir disso a gente atua. Com isso a gente está conseguindo envolver o setor público de uma forma diferente, que até então não tinha visto. Eu trabalho com o setor público porque eu faço parte do Fórum Mundial da Cultura, que é um projeto que a gente faz parte há 8 anos, com a Prefeitura de Londres. É uma rede com 39 cidades mundiais, tem desde Nova York, Lisboa a gente colocou há 3 anos atrás, enfim, tem Paris, no Brasil, infelizmente, só tem São Paulo, que a gente também fez esse convite a eles. E eu quero usar essa nossa rede de forma saudável para a gente provocar essa proliferação. Eu não vejo um outro caminho que não seja sustentável, a gente fazendo provocações empresariais, sociais, dessa forma. Não acredito. Todos os meus outros projetos são praticamente assistencialistas, são importantes porque tem na área educacional como ferramenta, mas eu sinto falta, e esse é o objetivo do Fome de Tudo, da gente trazer o segundo passo, a inclusão no mercado de trabalho. Fazer assim, esse menino cresceu e agora vai. Ver aquela potência na comunidade e falar assim, bom, esse menino merece ter... vamos fazer um restaurante escola, que é a questão lá da Angélica, que a gente quer fazer as unidades móveis também nas comunidades. Ao mesmo tempo, é uma outra
uma outra questão do Fome de Tudo também é a preocupação dos direitos básicos. A gente está indo para o interior, para o sertão, que é não sei se o Nuno conhece o sertão brasileiro, é uma região muito pobre. A casa deles, você não tem nem banheiro, não tem saneamento, não tem água. Então, vendo isso, eu conheço Inajá e Manari há 15 anos. Aí, junto com o Sérgio, que tem um trabalho lindo, a gente está somando forças para construir poços, casas sustentáveis, que é super barato, a gente reativar escolas que estão abandonadas, como um aparelho educacional e familiar, e a partir disso também, isso também faz parte do Fome de Tudo, da gente provocar junto com outras ações e outros atores um sistema um pouquinho mais agregador. Muito bom, gente. Para finalizar, eu queria uma curiosidade até, tá? Vou finalizar com uma curiosidade. Úrsula está morando aí desde o começo da pandemia em Portugal, Nuno, mas vocês também passeiam muito, não necessariamente fisicamente, mas pelos contatos, pela própria carreira de vocês, dialogam muito, até nos fóruns internacionais, como a Úrsula citou, com outros países, outras cidades, e eu fico curioso para saber como é que o internacional está olhando para o Brasil, com essa problemática da fome, né, com tanta potencialidade, mas sem conseguir gerenciar a questão da fome no Brasil. O que é que vocês têm escutado de países, né, sobre como o Brasil hoje está enfrentando, sobre a situação atual do Brasil em relação à fome e as dificuldades que a gente tem no âmbito da gastronomia, da comida, na verdade, né? Nuno? Olha, a informação, como eu disse, grande parte do problema mundial daquilo que se passa tem a ver com política. E no que toca à informação, como ela chega até nós, através dos mídias, ela está politicamente controlada no mundo inteiro. Isto para dizer que aquilo que eu ouço aqui e vejo na minha televisão em Portugal é diferente do que acontece no Brasil ou que acontece em Itália ou por aí fora. A informação é toda manipulada e não considero que isto seja teoria da conspiração, é uma verdade absoluta mesmo. A maior parte das pessoas não se apercebe, mas a informação é muito manipulada e é controlada por um poder político muito grande. Isto para dizer que só passa aquilo que eles querem que seja visto pelas pessoas. E neste momento, no último ano, eu posso estar enganado, a Úrsula que me corrija, mas chega muito pouca informação do que se passa realmente no Brasil e em Portugal, no que toca ao problema da fome. Atenção. Aquilo que eu tenho noção é que há uma crise política muito grande no Brasil com a história do Bolsonaro, que o povo está bastante insatisfeito e não só. Há um aumento grande de contrastes políticos, não é? Cada vez mais o Brasil está com contrastes muito grandes. Cada vez mais o pobre está mais pobre e o rico está mais rico, não é? Já era assim, agora eu acho que está cada vez mais ainda. Mas em termos de problemas ligados à alimentação e à fome, eu não tenho muita noção do que está a acontecer, embora imagine que a coisa não esteja a ser fácil e que há muita gente a passar dificuldades. O Brasil é um país super grande, difícil de governar, e o problema da fome não é um problema fácil de resolver no Brasil, imagino. Porque é o que a Úrsula disse, antes da fome, até o saneamento básico ele não existe em muitos sítios, então há muitas outras coisas que andam de mão dada que não é brincadeira resolver. Portanto, eu não tenho grande sensibilidade, confesso, da realidade do que se passa na fome no Brasil, porque também não vou ao Brasil faz 4 anos, 5, então não tenho acompanhado com um olho clínico. Não sei se respondi à tua pergunta toda. Sim. Na verdade é uma curiosidade e percepção de vocês mesmo, na verdade, né? No olhar, né? O olhar de vocês mesmo perante isso tudo, né? Se isso chega, né? Isso já é uma resposta. E é contraditório, porque depois existe a sensibilidade que eu tenho também, é sabido que o Brasil é dos países mais ricos do mundo, não é? E é uma contradição, é um paradoxo que é estúpido, na verdade, porque como é que é possível um país com tanta riqueza, com tanta coisa, e depois está na miséria e depois tem tanta miséria? E então é falta de política, é falta de estratégia, e isso é que revolta mais, eu acho. Há quase um sentimento de impotência, né? O povo quer andar com a vida para a frente e não consegue, e tem tudo ali perto e não consegue. Como é que é possível, não é? Hoje em dia como é que é possível na era em que nós vivemos não haver saneamento básico, não haver canalizações, não haver
não é? E tem verba para isso, o mais E tem, revoltante é isso, tem provável, verba para isso. provavelmente sim, imagino que sim. É como a questão de o desperdício todo que acontece na Europa, o desperdício alimentar que acontece na Europa seria suficiente para acabar com a fome toda em África, não é? São este tipo de estatística que revolta ainda mais quem trabalha com estas áreas e tem noção que é um tema grave, não é? Como é que é possível, não é? Estamos nós a discutir, como eu disse há pouco, a ironia de escolher um iogurte entre 100 iogurtes e logo aqui a 3 horas da minha casa tem gente que não tem nenhuma cenoura para comer, é miserável. Então é um tema sério, é um tema urgente. Tem que haver política, tem que haver, como a Úrsula disse muito bem, tem que se juntar as entidades públicas com as privadas, tem mesmo que se juntar, tem que saber que há quem tenha vontade de fazer mais e melhor. Há muita empresa que tem muito sucesso. Há empresas privadas que têm muitas receitas ao final do mês e que estão com vontade de ajudar também, portanto tem que se aproveitar isso também, não tem que se ter vergonha de dizer nada. Se uma empresa tem um lucro absurdo, se ela quiser tirar uma fatia de 5% ou de 1%, seja o que for, já é uma contribuição muito boa para quem quer fazer mais e melhor. Eu sinto que há muitas empresas que têm essa vontade. Eu tenho contacto com algumas em Portugal que têm essa vontade. Tenho contacto com entidades públicas que também têm vontade de ajudar, de dar a mão, de desbloquear muitas coisas. Então, no fundo, é isso. Eu acho que é preciso mais gente como a Úrsula para conseguir abrir portas. No fundo, aqui é preciso abrir portas e juntar-se a pessoas boas. São as pessoas que fazem a diferença. Não é? Sim. E você, Úrsula, como está esse teu olhar perante isso tudo, de quem está dentro e de quem está fora ao mesmo tempo, né? E dialogando com tanta gente? Eu acho que eu falei basicamente assim tudo. O que eu vejo é a gente reestruturar, porque esse sistema para mim é velho, esse sistema é falho. A gente tem uma Constituição, estou falando agora do Brasil, que tem 32 anos e que ela existe uma falsa democracia, que ela existe para ter controle. Então eu só vejo uma solução com um ressignificado do nosso sistema público. Então, para começar, se for assim, eu acredito nisso, primeira coisa, eu quero que o poder público mostre que realmente acredita que vai fazer. E é por isso que vem as provocações, que eu acho que são saudáveis, é o diálogo, né? Como eu falei lá no início da comunicação. É isso, como o Nuno falou, tem empresas que é 1% de uma receita, se o poder público vira e fala, olha, você está doando 1%, então eu vou te dar nem que seja 0,5% de abatimento no seu imposto. A gente tem que saber dar para receber e tem que, para receber, também saber dar. É o que eu converso com... A gente está tentando um projeto de lei lá em Pernambuco, em Recife, na verdade, na cidade de Recife, com que a prefeitura entenda a necessidade de saber incentivar, porque a resposta é sempre a mesma. Não tenho dinheiro, não tem como, não tenho receita, é sempre assim. Para você ter uma ideia, a gente começou a discutir, eles falaram que não tinha dinheiro para comprar terra. Aí eu falei, pelo amor de Deus, numa reunião, eu falei assim, vocês não têm dinheiro para comprar terra e os impostos que a gente paga. E aí ficou todo mundo com o olho um pouco aceso, porque a gente tem que saber falar, sabe? A gente tem que saber provocar. E isso é inadmissível da gente escutar, não pode. Então, assim, e o nosso projeto de lei nasce muito por aí. Nasce na necessidade de, olha, a gente tem uma empresa, por exemplo, Y, que está querendo doar o material para a gente fazer a cozinha. Cadê o imóvel que vocês vão doar? Cadê o imóvel que vocês vão ceder? Vão ceder? Vão. Ok, e essa empresa consegue ter um benefício fiscal? Que o nosso país, o tributário no nosso país é inacreditável. Só para você ter uma ideia, uma pessoa para ter uma ONG, ela tem que pagar para o governo. Então, quer dizer, o trabalho que o governo tinha que fazer, vem um ser humano corajoso e faz, mas só que para ele fazer ele tem que pagar. E agora tem um projeto de lei de um deputado que está querendo as pessoas que produzem comida saudável têm que pagar mais imposto. Olha a loucura que a gente está vivendo, entendeu? Então, assim, para isso acontecer, para a gente quebrar essa imagem, primeira coisa é a educação, que a nossa ignorância é grande e eles têm interesse de manter o povo ignorante. E o ponto 2 são as ferramentas, a gente criar ferramentas. Muito bom, gente. Está encerrando o nosso tempo, mas eu quero agradecer pelo papo. Assim, isso é um papo que o Verde Experience me proporcionou e a gente conseguiu proporcionar às outras pessoas. Juntar vocês dois para falar sobre gastronomia social, sobre fome,
é algo necessário, assim, vocês precisam ser ouvidos, eu deixo meus parabéns, assim, eu sou muito feliz de hoje estar atuando junto com a Úrsula, fico na expectativa por esse projeto que vocês estão em brainstorming aí, espero que dê tudo certo, contem com a gente aqui no Recife, com a Verda, e vamos juntos. Quero agradecer também ao Green Fest, mais uma vez, já que esse é o nosso papo de encerramento. Engraçado que na primeira edição, Úrsula fez a abertura e agora eu trouxe ela para fazer o fechamento. Então, eu quero agradecer a vocês por ter topado, Úrsula por ter feito a ponte para que a gente pudesse conhecer Nuno, por mais projetos como o que vocês fazem. Vamos juntos. Um abraço. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Obrigada por aprender Obrigado. com vocês e a troca linda. Obrigada mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado.